Salve, salve, guerreiros, concurseiros de todo o Brasil! Eu sou a professora Ludmila Cruzoé e nós estamos juntos aqui com o curso Solução para trabalharmos língua portuguesa para concursos públicos. Esta é a nossa primeira aula de 20 encontros que nós teremos. É isso aí, galera! Temos 20 encontros para trabalharmos todo o conteúdo de língua portuguesa cobrado nos principais concursos públicos do Brasil afora. Nós vamos começar, inevitavelmente, falando sobre interpretação de texto, né, galera? Não tem como fugir disso. Os alunos sempre me perguntam, professora, é possível estudar interpretação de texto? Gente, não só é possível, como é necessário, é fundamental, é primordial. Não sai bem nas provas de língua portuguesa o aluno que não interpreta. E isso não vale só para português, não. Vários outros conteúdos, várias outras disciplinas, quem manda na prova é o enunciado. E se o aluno tem dificuldade em interpretar o enunciado, em interpretar o comando da questão, ele vai ter dificuldade na resolução da questão. Então, nossas aulas de interpretação de texto são tão importantes quanto nossas aulas de gramática, quiçá até mais importantes, hein, galera? Então, dos nossos 20 encontros, os nossos 2 primeiros serão destinados aí a esse viés da interpretação de texto. Então, vamos lá. Primeiro ponto, vejam que os editais falam em interpretação. Algumas vezes eles colocam também a palavrinha compreensão. Eles não colocam leitura, porque pressupõe que se alguém vai fazer um concurso, seja ele de nível fundamental, de nível médio, de nível superior, é alguém que está alfabetizado, né? Alguém que sabe ler. Então, por isso os editais não falam em leitura de texto. Então, leitura é a decodificação das letrinhas mesmo. Quando eu olho um conjunto de letras ali, de sílabas, e consigo ler aquela palavra, isso é leitura de texto. Agora, a interpretação e a compreensão são 2 aspectos que vão além da leitura. Então, a primeira coisa é saber ler um texto. Depois que eu leio o texto, né, eu decodifiquei as letras, os enunciados, as mensagens, eu preciso interpretá-las, eu preciso compreendê-las. Isso significa que, na interpretação e na compreensão, eu preciso ver o que as ideias explícitas trazem no texto. O que são ideias explícitas, pessoal? Como o nome já diz, aquilo que o texto diz com um bom tom. A gente brinca, né? Claro que tom no sentido aqui figurativo. O texto não fala, a gente vai fazer a leitura, mas as ideias explícitas, quando eu falo, por exemplo, vamos pegar uma situação aqui, imagine que eu, professora Ludmila, nunca fumei na minha vida. E alguém fala assim, você ficou sabendo que Ludmila parou de fumar? Então, se eu ouço uma frase como essa, eu vou dizer, como assim? Vocês estão dizendo que eu parei de fumar? Pera lá, mas eu nunca fumei. Então vejam que essa frase, Ludmila parou de fumar, ela traz 2 informações básicas pra gente. Uma explícita. Qual é a informação explícita em Ludmila parou de fumar? É exatamente Ludmila parou de fumar. Então, informações explícitas são aquelas que estão nitidamente, explicitamente escritas ali no texto. As informações implícitas são aquelas que o texto não diz de forma explícita, mas ele diz de forma clara, de forma nítida também. Então, quando alguém fala que Ludmila parou de fumar, eu sou Ludmila, nunca fumei, escutei essa frase, vai causar em mim um certo estranhamento e eu vou perguntar, opa, como assim você está dizendo que eu parei de fumar se eu nunca fumei? Porque a palavrinha parou, pessoal, pressupõe algo que era feito anteriormente. Ninguém para de fazer aquilo que nunca fazia, não é verdade? Então, se eu falo que alguém parou de fumar, pressupõe que esse alguém fumava. Então, quando eu falo Ludmila parou de fumar, o que está explícito? Ludmila parou de fumar. Explícito é exatamente o que eu leio. E o que está implícito? Que Ludmila fumava. Se ela não fumava, então ela não vai concordar com a frase. Então percebam que o implícito é aquilo que o texto não tem nenhuma informação dizendo Ludmila fumava e agora ela não fuma mais. Não precisou falar assim, porque ao dizer que ela parou de fumar, esse parou pressupõe, né, a gente vai interpretar como algo implícito que essa pessoa, no caso aqui o meu exemplo, eu mesma, né, Ludmila, que fumava. Então percebam que os textos têm informações explícitas, aquelas mais óbvias, é exatamente aquilo que eu leio, e tem também então essas informações implícitas, aquelas que apesar de não estarem tão óbvias lá, elas são igualmente nítidas no texto. Eu não posso viajar no texto, eu não posso inventar coisas no texto. O próprio texto tem que dizer. Então, a minha primeira dica essencial para a interpretação de texto é que se você está analisando uma alternativa como sendo a correta ou até mesmo eliminando por ela ser a incorreta, você tem que achar no mínimo uma palavrinha no texto que
que seja capaz de provar aquilo que você está imaginando. Então imagine que essa frase novamente, Ludmila parou de fumar. Aí alguém fala assim, eu posso afirmar que ela fumava. Prova para mim que ela fumava. Eu provo, olha aqui, parou, né? Então você conseguiu uma palavra no texto que te provou. Agora vamos imaginar uma outra situação. A frase explícita era Ludmila parou de fumar e você vai imaginar que no implícito ela agora está economizando dinheiro. Opa, aí você já viajou no texto, você extrapolou aquilo que não é mais um implícito do texto, é algo da sua imaginação. Tudo bem, imaginando que eu fumasse e que eu parei de fumar, você vai imaginar então que eu estou economizando dinheiro, mas não, quem te falou que o dinheiro que eu gastava com esses cigarros era o meu dinheiro, né? De repente a pessoa, sei lá, a pessoa pegava esses cigarros emprestados, ou a pessoa parou de fumar, mas ela desviou esse dinheiro para um outro tipo de vício. Então eu não posso afirmar pela frase, Ludmila parou de fumar, eu não posso afirmar que por isso agora ela está economizando dinheiro. Eu posso afirmar apenas que ela fumava antes. Perceberam a diferença? Então nós temos o texto com ideias explícitas, temos o texto com ideias implícitas, mas eu tenho que conseguir provar. Prova para mim que ela fumava, eu provo, parou. Prova para mim que ela está economizando dinheiro. Não provo. Não tem nada na frase que remete à questão financeira. Então, cuidado com isso nas provas. Essa é a principal dica. Se você está achando, mas acho que o texto falou isso sim. Opa, eu estou conseguindo provar com pelo menos uma palavrinha? Não estou. Então, provavelmente o texto não falou aquilo que eu imaginei que ele estivesse falando. Então, a gente brinca que o texto é aberto, mas ele não é escancarado. Quem disse isso foi o autor Umberto Eco. Então essa é a ideia, o texto ele é aberto porque ele tem ideias implícitas, mas ele não é escancarado, eu não posso viajar demais, eu não posso inventar coisas que o texto não diz. Então esse é o viés da interpretação do texto. Interpretar é ir além da leitura, além do que está explícito, eu consegui enxergar as chamadas entrelinhas, eu consegui enxergar palavras que me remetem a outras ideias, mas sem invenção de moda, sem viajar na batatinha, na maionese, no que quer que seja. Ok, pessoal? Então isso que é interpretar e compreender o texto. A compreensão, ela também pressupõe que eu perceba opinião por trás do texto. Professora, todo texto é de opinião? Não, nem todo texto é de opinião, nós vamos trabalhar isso na próxima aula. Existem textos que apenas trazem informações, mas é raro, pessoal. De modo geral, quando nós trazemos informações para os nossos leitores, para os nossos interlocutores, para os nossos ouvintes, ainda que sem querer, ou sem querer querendo talvez, a gente acaba colocando uma pitadinha de opinião ali no texto. Então é muito difícil um texto não ter opinião, mas eu não posso achar que todo texto tem. Mas guarda isso que na próxima aula a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão do fato, diferenciando da opinião, que é uma tendência nos editais de língua portuguesa modernos, contemporâneos, digamos assim, tá? Mas é importante entender que compreender o texto também é perceber se ele traz uma opinião, qual é a opinião por trás desse texto. Se o autor defende um posicionamento, qual é o posicionamento que ele defende. Então, por isso, compreender e interpretar são viés que vão muito além de uma mera leitura de texto. E todos os editais modernos de língua portuguesa trazem essa questão de interpretação, de compreensão de texto. Por falar em texto, galera, a palavrinha texto costuma fazer com que a gente imagine aquela, no mínimo ali umas 30 linhas escritas, uma página inteira, porque nas aulas básicas, da educação básica de modo geral, quando o professor de redação vinha com o papo de vamos produzir um texto, vinha aquela folha ali, geralmente de 30 linhas para nós escrevermos, não é verdade? Mas cuidado com isso. Texto não é necessariamente algo com muitas palavras, com muitas frases, com muitos parágrafos. Um texto pode ser construído por apenas uma palavrinha. Como assim, professora? Texto, gente, é tudo que transmite mensagem, é tudo que transmite comunicação. Se nós estivéssemos agora em um curso presencial, fechados em uma sala de aula, e alguém gritasse fogo, é uma só palavra. Mas se nós colocarmos fé no que a pessoa gritou, acreditarmos que aquele grito foi um grito verdadeiro de socorro, eu não daria um minuto para nós todos estarmos nos embolando na saída da sala e querermos abandonar o local para fugir daquele fogo, não é verdade? Então vejam, foi uma só palavra, é considerado texto. Por quê? Porque transmitiu mensagem, porque transmitiu comunicação. Então, quando os editais falam em interpretação de texto, não necessariamente eu vou ter um texto ali que vai ocupar uma página inteira. Pode ser que sim, mas o edital pode trazer uma figura. O edital pode trazer uma imagem, um gráfico, um infográfico, falaremos dele depois, está na moda, é a questão dos infográficos. Pode trazer uma charge, uma tirinha, pode trazer um poema, uma história em quadrinhos, que a gente chama de HQ, então guarda essa sigla aí, HQ, história em quadrinhos. Então percebam que texto é tudo que transmite mensagem, tudo que transmite comunicação. Então quando os editais falam em interpretação de texto, eles podem sim trazer uma única imagem,
Uma imagem é um texto, professora? Se essa imagem transmite mensagem? Se você chega em um local e tem, por exemplo, uma imagem de um cigarro com aquele tracinho assim na transversal, você sabe que aquela imagem está dizendo que é proibido fumar. Não precisa escrever que é proibido fumar, para você entender que na nossa cultura, aquele traço transversal significa a proibição. Então vejam que uma imagem também é um texto, tá? Então vamos lembrar sempre que a interpretação e a compreensão, elas vão além do explícito, elas exploram também a questão do implícito, das entrelinhas, do subentendido, e que texto não necessariamente é um conjunto de várias palavras, várias frases e vários parágrafos. Texto pode ser representado por uma só palavrinha, por uma só imagem. Texto é tudo que comunica, é tudo que transmite mensagem. Então aqui nós trabalhamos esse conceito importantíssimo de interpretação, compreensão e de texto. Beleza? Agora dando sequência a essa ideia aí, né? Quando a gente fala em texto, a gente não pode se esquecer de uma outra palavrinha que vai mandar e desmandar nas nossas questões. Não só nas questões textuais, tá? Mas também nas questões gramaticais. Nós temos uma palavrinha importantíssima que eu vou fazer questão de registrar para vocês aqui no quadro com a minha caneta vermelha, só para chamar a atenção mesmo, que é exatamente a palavrinha, olha aqui para ela, ó. Contexto. Esta palavra não pode ser esquecida por nenhum segundo, por nem meio segundo que seja, pessoal. Contexto. Nós entendemos o que é texto, que é aquilo que transmite comunicação, e precisamos perceber que a comunicação ela pode mudar de intenção, a intencionalidade pode mudar quando eu mudo o contexto. Então, o que é contexto, galera? Contexto é a situação de comunicação. É como se fosse assim, alguém te perguntou, você seria capaz de mentir? E você dissesse, depende do contexto, depende do momento, depende da situação.